Ele era um médico ginecologista, que em pouco tempo começou a se tornar um dos cirurgiões mais respeitados da Baixada Santista, do estado de São Paulo e do país. Até o momento que, com uma marreta, ele pôs fim ao seu, digamos assim, considerado por muitos que fazia parte do seu hall de amigos, feliz casamento. Ele, com a marreta, esmagou brutalmente a cabeça da esposa. Mas o porquê que esse crime se tornou tão emblemático em nossa região? Porque o doutor Cássio conseguiu, nesses quase 20 anos, passar impune o poder, a punição que a justiça o faria. Olha, foi um caso emblemático na Baixada Santista e que encontrou fim esta semana, quando a Polícia Militar de Peruíbe e a Polícia Civil, numa ação de extrema inteligência e cuidado, colocou atrás das grades ele, o assassino da marreta. Enquadra na mira. Estou aqui na Delegacia de Polícia Civil de Peruíbe, onde um caso macabro para a nossa região teve um fim. Exatamente. Você aí de casa, que mora na região aqui do Litoral Sul, Baixada Santista, há muitos anos, deve se lembrar do caso da professora morta a marretadas na cidade de Santos. A professora era casada com o doutor e médico ginecologista Cássio Rubens da Eira, tá? Ela foi encontrada, essa senhora foi encontrada morta a marretadas na cidade de Santos no dia 23 de setembro de 1994. Há quase 20 anos. Principal suspeito, o esposo, o doutor Cássio, logo se tornou o principal e, segundo investigações, responsável pelo homicídio dessa senhora. Foi à justiça, condenado, e a partir daí ele desapareceu. Ficou procurado pela justiça e pela polícia. O fato é que o doutor Cássio, esse homem que teve a coragem, veja bem, telespectador, de com uma marreta golpear a sua esposa na cabeça, nesse crime bárbaro, que dia 23 de setembro faz 20 anos, estava desaparecido. E onde ele estava muqueado? Na cidade de Peruíbe. Vou chamar aqui o doutor Francisco, que acompanhou essa situação, que começou com a abordagem da Polícia Militar, que, desconfiando e após denúncias através do 181, pegou o cidadão. A Polícia Civil investigou e concluiu a fatura. Agora, falando com o doutor Francisco Venceslau, ele vai nos contar detalhe desse crime sórdido, macabro, que abalou a cidade de Santos e toda a região há 20 anos. Na presença dele, que é um delegado atuante na cidade de Peruíbe, e que, doutor Francisco, o pessoal vem falando que o senhor vai embora, aí nós não vamos deixar, o senhor sabe disso, né? Antes de mais nada, é um prazer falar com você, com a vossa audiência, que eu sei que é enorme. As mudanças, elas ocorrem, não sei se vão ocorrer, mas é normal no ciclo da polícia. E é sempre bom estar renovando também, viu, Cristian? Mas muito obrigado. Tá certo, doutor. Mas olha, fique sabendo que a hora que chegar o momento nós vamos brigar. Isso o senhor já fique sabendo desde já. Doutor Francisco, voltando ao caso aí chocante do doutor Cássio, mais uma vez o 181, essa ferramenta da justiça e para o cidadão funcionou. A Polícia Militar começou o trabalho, a Polícia Civil sacramentou, mostrando a união das forças de justiça de nossa cidade. A importância do 181 nesse caso foi salutar, né?
Você disse muito bem. Temos que enaltecer o tirocínio do policial Guimarães, do policial Fábio. Os policiais militares, eles acreditaram na denúncia. Os comandados do nosso capitão Dutra estão de parabéns, acreditaram numa denúncia, trouxeram a pessoa até aqui, a delegacia. Aqui na delegacia nós temos o nosso método de trabalho, interrogamos essa pessoa durante toda a madrugada. Essa pessoa sempre disse não ser aquele que estava sendo procurado pela justiça. E tivemos que usar outras técnicas, como aquela da coleta de impressões digitais, que é uma técnica de investigação que reduz em absolutamente zero a possibilidade de erro. Doutor Francisco, o senhor nos bastidores estava me contando a situação aqui, e foi um trabalho que a Polícia Civil, a Polícia Militar foram brilhantes, mas me parece que o criminoso aí, o tal do doutor Cássio, ele foi muito hábil e foi um desafio. Explica aí pro telespectador como que começou esse desafio de tentar identificar se o doutor Cássio era a mesma pessoa que a Vera, há 20 anos, no dia 23 de setembro, assassinado a esposa a marretadas. Todo o caso criminal, ele representa um desafio intelectual. As pessoas, quando eventualmente se envolvem em crimes, elas não querem externar isso para a polícia porque sabem das consequências. Ele também não quis se identificar. Ele é um homem inteligente, muito articulado, extremamente frio. Ele foi submetido a interrogatórios e questionamos ele diversas vezes acerca da sua identidade, e ele disse que não, que realmente era o irmão de Cássio. Ele se apresentou como Vitor, inclusive usando documentos da pessoa de Vitor, um irmão, dizendo o seguinte: não, meu irmão ele se encontra no estado do Amazonas, gostaria realmente que o senhor aprofundasse a investigação. Então ele de início, quando o senhor sentou ali na cadeirinha da justiça, ele do outro lado, o senhor começou seus trabalhos, porque o trabalho do delegado, o pessoal de casa saber, é assim, ele já começa reparando no gesticular, na respiração, na expressão da pessoa. O senhor começou ali. E aí quando o senhor começou a tentar colocá-lo na parede, e ele mostrou essa confiança, esse poder de interpretação para esconder que ele, na verdade, de Vitor, não tinha nada. Ele era o criminoso Cássio. Como que o senhor começou a perceber? Ou em momento nenhum o senhor percebeu? O senhor viu alguma dificuldade? Como é que foi? Conta pra gente essa sistemática. Ele, durante todo o período em que ele foi entrevistado e interrogado, ele se manteve muito tranquilo. Não houve alteração de respiração, alteração no tom de voz, alteração no manusear das mãos. Ele se mostrou muito polido, muito tranquilo. Ocorre que os nossos policiais, tanto os policiais civis quanto os policiais militares, perceberam algumas divergências entre aquilo que ele falava e aquilo que nós estávamos buscando. Muito bem, ele se identificou como Victor. Victor nasceu em 55, ele, Cássio, nasceu em 50. Em determinado momento, o policial Guimarães o interroga e pergunta sobre a data de nascimento. Ele começa falando a data de nascimento de Cássio, num ato falho. O cérebro ali, de quem estava preparado para enganar, falhou. E quando falha, aí a polícia ganha. Esses detalhes vão sendo percebidos por nós que estamos aqui no trabalho de turno. O policial civil Antônio, em outro momento, acabou por, brincando de uma forma distraída, chamá-lo pelo nome de Cássio. E ele, num gesto inconsciente, voltou os olhos para o policial. Ou seja, apesar de ser um homem inteligente, a situação em si fez com que ele cometesse pequenos erros. O cérebro começou a travando e aí ele foi cometendo essas gafes. Exato, esses equívocos nos reforçaram a ideia de nós termos que nos dirigir até o Instituto de Identificação para que não houvesse qualquer dúvida. É um instituto de excelência no estado de São Paulo, motivo de orgulho para o cidadão do estado de São Paulo. O Instituto de Identificação do Estado é um dos mais sofisticados do Brasil, quiçá da América Latina. E foi através desse instrumento que a Polícia Civil possui que nós chegamos à certeza absoluta de que ele era a pessoa procurada. E mesmo ele, quando confrontado com essa prova definitiva, ele expressou realmente todo o seu cansaço mental e acabou realmente afirmando se tratar de Cássio,
pediu desculpas pelo fato de ele ter tentado nos induzir a erro, mas ele está, como se costuma dizer, ele está fazendo o papel dele, e nós o nosso. Porque polícia é polícia e bandido é bandido. Só para pontuar essa história aí, o doutor falou dessa técnica que o Guimarães usou. O que o Guimarães fez? Pediu pro pessoal na sala ficar em silêncio. O Antônio, foi o Antônio. O que o Antônio fez? Pediu pro pessoal da sala ficar em silêncio. Aí ficou todo aquele silêncio. Ele foi a um canto e, numa técnica simplória, mas objetiva, que levanta dúvidas, gritou: Cássio! Foi quando ele olhou. Doutor, após constatar tudo isso, esse cansaço, ele abriu, contou o livro da vida. Eu estive agora lá no xadrez conversando com ele. Uma pessoa muito polida, fala muito bem, né? Se expressa de fato muito bem. Ele me contou que estava morando em Peruíbe há 4 anos e que os irmãos estavam sustentando ele. Essas informações o senhor acha que bate ou é mais uma forma de ludibriar? Não existe a chance de ele que estivesse exercendo a profissão dele, não, né? Veja, nós temos que checar. Existe sempre a possibilidade dele, usando um outro nome, exercendo um outro tipo de profissão. Então isso vai ser objeto de uma investigação para verificarmos aí como ele sobrevivia aqui na cidade. Mas é uma pessoa que não despertava suspeita. Como você salientou, uma pessoa que sabe se colocar, se expressa muito bem, um homem fino. Então ele não desperta suspeita, não é um indivíduo violento. Mas com essas informações, tanto a investigação policial possuía, como a polícia militar também acabou obtendo, levaram a nós a desconfiarmos dessa identidade dele e dessa postura que inicialmente ele adotou. E mesmo essa farsa bem construída, temos que dizer que ela foi muito bem construída, nós fizemos no dia de hoje, e já são 24 horas de trabalho, nesse momento está dando 24 horas de trabalho, fizemos justiça a uma senhora que perdeu a vida há 20 anos atrás, a uma família que esperava pela prisão do responsável por 20 anos. É uma espera longa que no dia de hoje chega ao fim. Olha, primeiramente parabéns, doutor Francisco, parabéns por esse trabalho excelente que o senhor faz pela nossa cidade, pela família peruibense, parabéns à Polícia Militar, aos comandados do Capitão Dutra, e mais uma vez a polícia vem mostrando que o trabalho aqui é sério, tá certo? Eu quero aproveitar o espaço para fazer eco às suas palavras. Parabéns aos policiais militares que acreditaram na denúncia. Parabéns aos policiais civis que ficaram durante 24 horas buscando elementos indiciários para que nós pudéssemos chegar hoje a um resultado muito satisfatório. Parabéns aos servidores do Instituto de Identificação. Se não fosse o trabalho sensacional que aquele instituto desempenha, ainda hoje, nesse momento, estaríamos com dúvidas invencíveis. Que afinal de contas é uma pessoa que em nenhum momento, o Cássio, em nenhum momento ele cometeu qualquer outro ato ilícito. Então ele ia poder encontrar hoje a liberdade. Por pouco podia prescrever o crime. Fez 20 anos e ia prescrever. Exato. Então esse trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos nossos colegas policiais civis do Instituto de Identificação foi primordial para o esclarecimento desse fato e para que fosse feita a justiça. Muito obrigado, doutor Francisco. Tá aí um crime de 20 anos solucionado no dia de hoje, há poucos meses de cair no esquecimento, de o crime prescrever, e esse criminoso poderia escapar ileso. Se não fossem os trabalhos da Polícia Militar e a Polícia Civil, isso não estaria acontecendo. Para completar a informação, durante minha conversa com o Dr. Cássio, uma pessoa muito polida e muito culta, ele me disse que levava uma vida tranquila na cidade de Peruíbe. Assinava TV a cabo, assistia o nosso programa, comia em restaurantes da cidade, tinha uma vida comum, uma vida aparentemente normal e frequentava a Igreja da Graça. Ele acabou entendendo, a justiça de Deus acaba prevalecendo, mas a dos homens está aí, pronta para ser, de fato, colocada em ação. Cristian Charles para o programa Na Mira Informação Verdade. É pau na lomba, meu filho.